de volta a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 2 de novembro, né, considerado o Dia dos Mortos. E eu fiz uma TBR sobre o Halloween, dos livros que eu leria em outubro e também livros que estaria no contexto Halloween. Não em outubro, mas que eu leria no outono. Ainda estou no processo, tá, desses livros do outono. Então, eu resolvi fazer um top 3, né? Tipo, de lista dos melhores livros nessa vibe, assim, pra ser lidos durante o Halloween. Apesar que o Halloween já passou, foi no dia 31 de outubro. Mas como a gente é dia 2, eu achei, hoje é 2 de novembro, né? Super combina pra poder falar sobre os livros do Halloween. Então, eu li alguns livros, né? Teve um que eu desisti no meio do caminho, que foi o que tava na lista, que é do... Se não me engano, foi uma entrevista com o vampiro. Eu desisti também o Fantasma da Ópera, mas o Fantasma da Ópera foi porque eu achei... Eu não gostei um pouco da leitura, de como ela foi conduzida, sabe? A escrita, não sei. Não foi meu tipo de leitura. Talvez eu volte e leia ele físico. Eu tava tentando ler ele no Kindle Unlimited, mas eu não consegui. Tipo, eu tava lendo e eu tava achando um pouco chato. Julguem-me, mas eu achei. Talvez eu volte e ache legal. Tá, mas tirando esses dois livros, eu vou falar de um livro que eu achei muito legal, que eu quero ler os outros. Eu li ele em um graphic novel, que foi o Miss Peregrine Homes for Peculiar Children, que é o Lar das Crianças Peculiares, se não me engano, em português. E eu li pelo Kindle Ilimitado essa graphic novel. Eu achei muito divertido ler em graphic novel, mas eu quero, tipo, ler o restante da história. Se não me engano, são 4 livros. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui. E você pode encontrar no Kindle Ilimitado, tá? E, basicamente, esse livro ele vai contar a história de um menino, que o nome dele é Jacob. E ele tinha... Quando ele era criança, o avô dele contava histórias pra ele de um lar que ele viveu, né, com a Miss Peregrine e as outras crianças, que era um lar bem peculiar, né, que foi durante ali o período da Segunda Guerra Mundial, e ele conta coisas fantásticas, e ele tinha fotos de crianças que eram invisíveis, que eram diferentes das crianças, né, consideradas normais, e pra o Jacob, quando ele era criança, ele amava ouvir essa história. Quando ele cresceu, basicamente, se tornou adolescente, né, ele começou a achar que também o avô dele poderia ser uma fantasia, os pais dele, né, colocavam na cabeça dele, basicamente, que não era muito pra levar a sério e tal, e ele foi e ele acabou indo nessa linha, até que o avô dele foi, não quero falar muito spoiler, mas vai sair um pouquinho, assassinado, e aí ele vai descobrir mais sobre esse mundo que o avô dele falou, ele embarca nessa aventura, né, com essas crianças no Miss Peregrine Home for Peculiar Children. É muito legal, eu achei muito o graphic novel que eu li, eu achei muito interessante, eu achei muito legal ler em graphic novel, porque me deu uma perspectiva diferente, porque eu tinha assistido o filme antes. Eu não gosto muito de assistir filme antes e ler livro depois, eu gosto de fazer o contrário, mas como eu não sabia, né? Então eu falei, vamos fazer diferente aqui, vamos ver de uma outra perspectiva. E eu dei 4 estrelas, que eu achei muito legal, estou animado para ler o restante do livro da série. E um outro livro, que é um livro que, assim, pra mim, ele é um livro-chave, é um livro, assim, que tem que ter durante o Halloween, que é um livro cozy também, assim, bem nostálgico, é Harry Potter. E o Harry Potter que eu escolhi ler, que traz essa vibe do Halloween, que também pode trazer a vibe do Natal, é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu li ele no Kindle Ilimitado, e ele é... A versão que eu peguei é uma versão ilustrada, né? Eu vou colocar aqui, não é da Mínima Lima, que eu amo a da Mínima Lima, linda, maravilhosa. Eu li de uma outra versão. E no Kindle Ilimitado, pelo Kindle, você lendo pelo Kindle, ele mexe algumas figuras das ilustrações. E eu achei muito interessante. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tipo, algumas ilustrações, como elas movem. E eu achei muito, muito fofo. Eu achei muito legal. E nessa vibe Harry Potter, né? Que Harry Potter
Quem nunca leu, nunca ouviu falar do Harry Potter, basicamente é uma criança que descobre que ela é que ela é bruxa, descobre a história dela, né, que os pais foram assassinados por um bruxo das trevas, e que ele é especial, porque o bruxo das trevas tentou matar ele e não conseguiu. E ronda todo o mistério no mundo da magia, de como ele sobreviveu, e ele é conhecido como o menino que sobreviveu. E aí, com 11 anos de idade, ele recebe uma carta de Hogwarts, e ele vai, né, tipo, ele até então vivia com Shios, que é da parte materna dele, da mãe, que ele vivia uma vida miserável, né, na casa dos Dursley. Mas quando o Harry, ele recebe essa carta, e é uma dificuldade para ele receber essa carta, porque os Shios não querem que ele saiba do mundo da magia e tudo mais. Então, basicamente, o Harry descobre esse mundo da magia, descobre que ele faz parte desse mundo, que ele é um bruxo e que ele é famoso, né, por ele ter vencido o bruxo das trevas. E é muito legal que você embarca nessa descoberta junto com o Harry. Eu tô fazendo esse resumo porque pode acontecer de ter alguém que nunca leu Harry Potter. Então, se você nunca leu Harry Potter, eu te indico muito, é uma das minhas sagas favoritas, é o que me fez entrar, né, que me introduziu a literatura. Sou muito grata pela J.K. Rowling, porque Harry Potter abriu portas do mundo literário pra mim. E esse daí é o meu top 2, né, dos livros lidos do Halloween. E um terceiro, eu vou falar um quarto, mas basicamente vou falar esse terceiro que pra mim ele é a cereja do bolo, que é The Bunny Witch. Gente, eu comprei esse livro ano passado e eu comprei ele ano passado, basicamente, e eu fiquei assim, nossa, parece muito legal. Quando eu peguei na livraria, eu peguei na livraria daqui, que era Barnes Noble. E daí eu falei, não, eu vou ler, mas aí, como eu falei no outro vídeo anterior, eu fico esperando, porque eu acho que quando eu peguei, eu já sabia que era uma sequência, uma trilogia, mas depois eu até esqueci. Mas quando eu peguei pra ler, eu falei, não tô acreditando, é muito bom do começo, desde o começo, você vai já... A forma da leitura, né, do autor, que ele escreve perfeito. E, tipo, a história é cativante. Então, basicamente, esse livro aqui, ele é uma trilogia, tá? The Bunny Witch. Vou colocar as duas da sequência aqui. Se não me engano, é Heart of the Glass. O segundo ou terceiro. Eu procurei pra saber se tem no Brasil e eu não achei. Tipo, eu achei a versão em inglês, mas eu não achei nenhuma editora publicando ele ainda em português. Então, se você lê em inglês, você já pode buscar pelo Amazon, né? Tipo, eu vou deixar o link aqui, vocês podem comprar. E tem no Kindle Unlimited. Então, tipo, esse primeiro tem no Kindle Unlimited. E esse livro, basicamente, ele vai contar a história de uma bruxa específica, que ela vem de uma família, né, de pessoas que têm dons, né, de magias diferentes. E deixa eu só lembrar, galerinha, o nome dela, pra poder falar pra vocês. Ok. Vai contar a história da T, né? Ela vem de uma família, se eu não me engano, são 5 ou 4 irmãos. Deixa eu só achar as minhas marcações pra poder falar. Tipo, ela tem, se não me engano, 3 irmãs, que é a Rose, na verdade são 4. A Rose, a Lilac, Marigold e Daisy, e tem o irmão dela, Fox. Então, cada um desses irmãos dela tem habilidades diferentes, né? Cada um tem habilidades diferentes, mas algo que não faz parte, basicamente, que as irmãs dela não têm, é o tipo de magia, né? Porque aqui fala, a Rose, ela era uma bruxa da floresta. A Lilac era uma bruxa da água. Então, elas eram bruxas de elementos naturais ali, que elas ajudavam no vilarejo delas, né? Então, ela nasceu num lugar, em um reino chamado Nine Cross, no vilarejo chamado Nine Cross, e que era no reino de Odélia. Então, nesse livro aqui, você vai ter 8 reinos, né? Ela começa aqui no reino que ela nasceu, que é o reino de Odélia. Deixa eu te mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Here. Então, eu já amei esse livro, porque tem mapa, né, explicando tudo, né, dos reinos, dos lugares onde ela vai passar. Então, é muito legal, né, do universo do The Bunny Witch. E The Bunny Witch é meio que uma...
São algumas pessoas que herdam esse dom da bruxaria, da magia, e não é muito bem visto em alguns lugares. E o lugar que a Ti, ela nasceu, não é bem visto. Então, ela herdou esse dom do The Bone Witch, basicamente. The Bone Witch, na verdade, é um tipo de bruxa que para eles é considerado dark, né? Tipo, das trevas. Por quê? Porque ela consegue controlar um tipo de demônio, consegue ressuscitar pessoas, basicamente, mas é aquela coisa de... Ela herda, pra ser bem resumido aqui, o dom da The Bone Witch é necromancia, tá? Então, a Ti, ela se encontra bem no começo do livro ali, o irmão dela, ele serve, né, basicamente ao reino, e nisso que ele vai servir, ele vai, tipo, caçar monstros e tudo mais, e em uma dessas batalhas ele morreu, que é o Fox, né, que é o irmão dela. E ela tá lá no funeral, super triste e tudo mais. E acaba que você vê, do nada, ela ressuscita o irmão dela e ela acorda naquele desespero. Tipo, não era minha intenção ressuscitar meu irmão. Ela tava ali num grief, ela tava ali como é que eu posso dizer? No luto dela, né? Não era a intenção dela. Então ela recebe a visita de uma bruxa chamada Makayla, né? Uma bruxa mais velha e tudo mais, que é basicamente porque ela realizou esse tipo de magia e essa bruxa é um Demon Witch. Ela é dessa espécie, basicamente. Vamos colocar como espécie. E aí ela vai ter que deixar o reino dela pra ir com essa bruxa e tudo mais. E aí ela fala, tipo, basicamente ali pra ver o que é que ela vai fazer. Eu não quero deixar muito spoiler. O irmão dela, ele é ressuscitado, mas não ressuscitado como assim, tipo, como ressuscitou da forma dele ali, como se nada tivesse acontecido. Não, ele tá ali como se fosse um walker, sabe? Tipo um zumbi. Os olhos dele são vermelhos, ele tá meio estranho, não tem sombra. Então ela tá ali, tá tentando descobrir como ela vai usar essa magia, o que é realmente esse dom dela de ser a Demon Witch. Ela vai descobrir, porque até então eu sou uma Asha, né? Não sou uma Demon Witch. E aí a Makayla vai explicar pra ela o que é uma Asha, né? E que, tipo, como funciona ser Asha e Demon Witch. Você é os dois e cada um tem funções diferentes. E elas vão pra um outro lugar, que é um outro reino, que é se não me engano, é o vilarejo da Makayla. E lá as pessoas, eles não julgam, né? Eles não têm esse preconceito. Lá é cheio de pessoas que têm esse dom de necromancia, que é Demon Witch. Né? Que no caso é a bruxa de ossos, basicamente, traduzindo. E basicamente a gente vai ver ela nesse percurso de descoberta dela mesma, né? Do dom que ela tem. E também tentando descobrir o que é que ela vai fazer com o irmão que ela ressuscitou, né? Porque é fora da ordem natural. Porque falam, se você não serve basicamente ao seu reino, como se fossem as forças das trevas vão tentar tomar você por causa do seu dom de necromacia. E é muito legal, eu achei a escrita maravilhosa, e eu também achei, tem umas partes aqui muito lindas, sabe? Que faz assim meio que uma observaçãozinha, que é como se tivesse, tipo, você tem lá o capítulo, antes de terminar o capítulo, ou quando começa um capítulo, tem, tipo, todo o pensamento, sabe? Da, como é que se diz? Da personagem. Então é muito legal esse livro. Tô animada pra ler os próximos. E ele é, pra mim, de todos do Halloween, eu tô falando ele na ordem 3, mas pra mim ele é o melhor. Pra mim ele foi o melhor livro lido durante o Halloween, The Bone Witch. E vou falar de mais um livro, que é, pra encerrar, que é de uma autora, se não me engano, brasileira, chamada Um Conto de Bruxas. Ele só tem 40 páginas, é literalmente um conto, e foi escrito pela Débora Costa. Basicamente vai contar a história da Vivian, que vive num vilarejo na França. E dentro desse vilarejo, a Vivian e a mãe dela ajudam as pessoas, tipo, com plantas medicinais, sabe? Com aquele, como é que eu posso dizer? Como curandeiras mesmo. Então, elas têm essa função e tudo mais. E a Vivian,
no começo do livro, ela vai lá na casa de uma senhora, né, que mora lá, que pede ajuda a ela e tudo mais, e vai ter uma pessoa, um amigo dela, que vai estar lá em apuros, que ele vai estar lá ferido, e ela vai lá usar as plantinhas dela medicinais, o conhecimento que ela tem, passado pela mãe dela, e vai lá ajudar a pessoa, né, tipo, ajudar o amigo. Mas você vê uma tensão entre eles, como se eles tivessem algo mal resolvido, e isso vai ser desenrolado, porque é muito poucas páginas, gente. Eu acho que basicamente eu falando aqui vai dar o spoiler do livro. Desculpa, não é isso que eu quero, mas o que vai acontecer, todo desenrolar dessa história, é que a Vivian, a mãe da Vivian, vai ser presa e levada para ser julgada por bruxaria, por ela ser uma bruxa. E aí, basicamente, as pessoas que prenderam a mãe dela não sabiam que ela tinha uma filha, e aí a senhora, que era meio que uma mãe para um amigo dela, que eu esqueci o nome dele, vou colocar aqui, fala, olha, Vivian, você precisa sair daqui, porque eles não sabem que ela tinha uma filha, mas assim que souber, vai saber que você também é bruxa, que você faz bruxaria e tal. E basicamente, pra ela não sabia que ela era uma bruxa, mas ela começa a ter uma conexão com a mãe dela, basicamente, tipo, de pensamento, de coisas assim. E ela e esse amigo dela, eles vão atrás pra resgatar a mãe, tentar resgatar a mãe dela, né, de ser queimada na fogueira por bruxaria, basicamente. E é isso, esse livro, eu acho que eu indico ele sim, é uma leitura muito rápida e também para prestigiar nossos autores brasileiros, né? É muito bom, eu gostei. E é só 40 páginas, então é um livro que eu indico para você ler. Não só no Halloween, tá, gente? É porque eu fiz assim nessa trend de Halloween, mas o Halloween já acabou, mas eu indico ele tanto Harry Potter em qualquer época do ano. The Bone Witch é uma trilogia muito legal, estou super animado para ler os dois outros. E também o do Lar das Crianças Peculiares também. A maioria dos livros que eu peguei, basicamente, são livros de sequência, mas super indico para vocês. E esse livro do Aprendiz de Curandeira de 3 estrelas, eu achei muito, muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo eu espero trazer, né, minhas atualizações da leitura do todo o outono, tá bom? E é isso. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário, falar qual foi seu livro favorito que você leu durante o Halloween e se você já leu algum desses livros.